Trilhas da Redenção. Primeira parte. Em Portugal. Capítulo 7, parte B. Teias e dor. Apesar das loucuras cometidas por Gervásio e Zaira, do trio de insensatos, foi o frade dominicano quem mais padeceu. Era ele o conhecedor do Evangelho. Era ele o pastor que se negou a amparar e proteger. Nunca quis ser amigo nem irmão, e foi assim, onerado de clamorosos débitos, em profunda solidão, que se retirou da terra. Em variadas épocas, em diferentes locais do planeta, em múltiplas vertentes religiosas, surgem aqueles que se utilizam do nome de Jesus, o Cristo de Deus, para obter vantagens pessoais. Revestidos de transitório poder, desfiguram a mensagem de amor e perdão a fim de servirem aos próprios caprichos na satisfação das paixões que os arrastam a tenebrosos abismos. Na fantasia de que são sempre certos, constroem altares erigidos a si próprios no culto do personalismo destruidor. Equivocados, julgam-se infalíveis, dominadores, sem estarem submetidos a nenhum poder maior. Apesar da rebeldia, dos descaminhos e de tamanha resistência ao amor, todos estão sob o olhar de Deus. Se na terra lhes faltam amigos que os despertem, chamando-os para trilharem novos rumos, no espaço falanges de espíritos abnegados se mobilizam a fim de dissuadi-los das torpes intenções. Lamentavelmente, diante dos caminhos que apontam a caridade e o dever, ou o mal e o abismo, quase sempre a personalidade encarnada ignora a rota salvadora. Semelhante a muitos outros, em uma adesão às excessivas paixões que o atraíam mais que o esforço de sublimação dos próprios sentimentos, Afonso sucumbiu às próprias inclinações. Na última encarnação, teve uma existência repleta de tolas vaidades, entorpecidos pelo ópio advindo da exaltação, do orgulho e egoísmo. Partiu da terra, cego para a própria realidade espiritual. Ao despertar no estranho mundo em que passou a viver, repugnava-o a lama fétida e viscosa que o envolvia qual areia movediça. Sem nenhuma das facilidades da vida material, sentia frio, fome e sede. Constantemente era assediado por uma malta de inquisidores desencarnados, a lhe prometerem o fim de todos os seus infortúnios, caso aceitasse continuar como um perseguidor. Exausto e sofrido, recusou. Quanta dor e tortura padeceu por não querer aliar-se a eles. Quanta desolação interior ao reconhecer que de mil maneiras Jesus o havia chamado às veredas da caridade e do amor. Quanto arrependimento, quanto remorso ao contemplar as próprias mãos manchadas com o sangue de muitas vítimas, inclusive dos familiares da mulher que julgara amar e acabara por ferir tão profundamente. Infligia a si mesmo cruéis condenações em meio aos gritos e lamentos daqueles que pereceram em masmorras infectas ou executados nas fogueiras. Julgando que aquela localidade repleta de todas as expressões de dor e de revolta fosse o inferno, por muito tempo vagou em regiões tenebrosas, na ânsia de fugir de si mesmo. Tempos depois, quando a divina providência lhe ofereceu uma nova chance de esquecer o passado e recomeçar, não detinha créditos e não desejou nenhuma facilidade. O que não havia realizado por amor, quis aprender com uma vida cheia de dificuldades. Pediu que, se possível, lhe fosse dada a oportunidade de devolver o patrimônio financeiro e auxiliar de todos os modos a família que havia dizimado. Em Lisboa, logo após o velório de Afonso, Amadeu ainda permanecia nas dependências da instituição dos frades dominicanos.
Descansava em seus aposentos quando ouviu ligeira batida na porta. Abriu e deparou-se com Fortunato e Josefa, os antigos amigos de Sintra. Fortunato logo explicou o motivo da visita noturna. Dizem por aí que a judia Isabel está envolvida no crime que vitimou a família, em conluio com Afonso, que tudo engendrou para livrar-se do marido ciumento. Alguns dizem que fugiu para lugar distante, onde aguarda o frade, mas Josefa tem outras suspeitas. Amadeu interrompeu. Não diga tolices, Fortunato. Não creias na conversa maldosa de quem nada sabe. Simão era meu amigo. Estive com ele várias vezes e nunca conheci uma família que vivesse em tamanha harmonia. A senhora Isabel não abandonaria o esposo e filhos. Jamais seria capaz de atentar contra a vida de alguém. Josefa tinha uma expressão grave quando disse: Menino, pensas que estamos a fazer mexericos com a vida alheia? Sei o que digo. Durante minhas tarefas domésticas, vejo muita coisa que se passa entre os muros deste mausoléu. Nos últimos dias, Afonso retirava uma bandeja repleta de alimentos da cozinha e levava a um pequeno quarto na ala leste do claustro. Não que eu seja bisbilhoteira. Achei estranho o costume que se repetia todas as noites, quando ele pensava que todos haviam se recolhido, infringindo a regra de não poder sair da cozinha nem de meus aposentos, o segui pelos corredores. Fortunato interrompeu a descrição minuciosa e resumiu o relato. Acreditamos que a judia, a mãe de seu amigo, seja prisioneira. Diante da expressão estarrecida de Amadeu, Josefa balançou algumas chaves e chamou. Estas chaves estavam entre as vestimentas de Frei Navarro, que foram levadas à lavanderia. Vamos lá, saberemos se é o que imaginamos. De posse de um pequeno candelabro, dirigiram-se ao local mais deserto do claustro. Venceram a escuridão dos longos corredores, conseguiram abrir a portinhola e se depararam com a visão de uma mulher assustada. Os cabelos desengrenhados não escondiam o olhar aterrorizado. E apesar de encontrá-la esquálida, Amadeu logo a reconheceu. Senhora Isabel, sou eu, Amadeu, amigo do teu filho. A mulher levou alguns segundos para compreender que chegara algum auxílio e disse suplicante. Nada fizemos. Fomos presos e acusados injustamente. Preciso sair daqui e salvar minha família. Amadeu compreendeu que ela ignorava a extensão da tragédia que se abatera sobre todos. Olhou-a compassivo e prometeu. Amanhã à noite voltaremos. Precisamos ter calma para retirar-te daqui, de modo que ninguém nos veja. Confie em nós, nada de mal te acontecerá. Não me deixem, o frade é um homem demente, é meu carcereiro. Amadeu continuou a reconfortá-la. Ele partiu e não voltará. Fortunato mostrou as chaves a Isabel e assegurou. As chaves estão conosco. Ninguém mais entrará aqui. Josefa pensou nas trágicas notícias que aguardavam a pobre judia e falou enternecida. Minha filha, não te apavores. Não vamos levar-te agora a fim de preservar tua própria segurança. Os rapazes são muito corajosos. Vão libertar-te e cuidaremos de ti. Voltaram ao quarto de Amadeu. O rapaz, muito chocado, conseguiu apenas sussurrar. Que Deus nos ilumine. Aquela mulher será morta se não a tirarmos daqui e a escondermos. É uma empreitada demasiado difícil. Josefa concordou. Fortunato não se abateu e propôs. Recordam do senhor Eliaquim, nosso amigo e antigo vizinho em Sintra? Apesar de ter sido espoliado em seus bens, ele ainda mantém uma companhia pesqueira e está se transferindo para a Ilha da Madeira. Ele também é judeu. A esposa foi morta na última perseguição que sofreram. Com certeza ficará sensibilizado com as dificuldades de Isabel e não se negará a auxiliar.
Estávamos todos com o propósito de nos ausentarmos de Lisboa. Na Ilha de Madeira, todos nós teremos a chance de recomeçar. O que acham? Amadeu fitou o amigo com admiração. Obrigado por manter a mente lúcida, a ponto de pensares em tão extraordinário plano. Mas não temos o tempo necessário para irmos a Sintra solicitar ajuda. Voltarmos a Lisboa e só então levarmos a senhora Isabel. Ela não pode permanecer aqui correndo tantos riscos. Fortunato ponderou. A morte de Afonso desnorteou os frades. Devemos aproveitar este momento de alvoroço e partir sem demora. Quando o sol raiar, sem alarde, iremos à periferia, longe desse tumulto, procurar por carruagens e um modo de trocarmos os cavalos no meio da jornada. O senhor Eliaquim é bondoso, não se negará a nos levar. Mas caso ele não compartilhe de nossos planos, procuraremos outro destino sem retornarmos a Lisboa. Assim fizeram. Fortunato organizava a viagem enquanto Amadeu investigava o paradeiro de Esther. Acabou descobrindo que a infeliz menina não suportara os maus tratos do imundo calabouço e perecera nas mãos de cruéis inquisidores. Historiadores da terra descreveram em detalhes os instrumentos de terror, as horripilantes práticas de tortura utilizadas em tempos tão atormentados. Desnecessário será repeti-las e plasmar na mente do leitor tão degradantes imagens. Tal convicção é o motivo que nos impele a não descrever todo o sofrimento que a jovem Esther padeceu. Amadeu, Fortunato e Josefa obtiveram êxito na empreitada de salvar Isabel e juntos chegaram a Sintra. O judeu Eliaquim possuía uma única filha, Beatriz, que era viúva. Após a decisão de acolhê-la juntamente com os netos, ela havia antecipado a mudança para a Ilha da Madeira, a fim de resguardá-los de qualquer perseguição. Agora, ao ouvir a história contada por Amadeu, foi tomado de compaixão pelos amigos e pela mulher, que, assim como ele, fora espoliada nos bens mais caros. Ele havia perdido a esposa, e Isabel ficara sem o marido e os filhos. Mobilizou contatos influentes e providenciou um visto em documentos que permitiam a saída dos rapazes e Josefa de Portugal. Utilizaram de um subterfúgio para burlar a vigilância nos portos. Apesar de contar com bem menos idade, Isabel viajaria com a documentação da esposa de Eliaquim, que falecera antes que pudessem deixar o reino. Ele abominava a mentira e orou pedindo a Deus que compreendesse o fato como estratégia para salvar uma vida do ódio dos membros do Tribunal do Santo Ofício. Amadeu assumiu a dolorosa tarefa de contar a Isabel que sua família fora dizimada. A judia parecia ter perdido a sanidade mental, alternando estados de profunda apatia com crises de choro e lamentos pungentes, até que passou a apenas respirar, prostrada, como se estivesse semi-morta. Em tal estado de ânimo, Isabel deixou-se conduzir rumo à ilha.